Quem mais come açúcar, mais rápido envelhece. Ajude-nos a manter o canal da longevidade, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Avaliação desse paciente, por exemplo, trabalha com anti-envelhecimento. Sim. Tá? Então, como é que eu faço uma avaliação para o paciente do que ele vai ter que comer, não vai ter que comer? Eu digo mais porque o nosso objetivo aqui é prático, né? É até assim, é serviço de utilidade pública. Tá certo. É quem o paciente deve procurar. Tá bem. Como que ele pode... Porque ele está te vendo falar, Laíra, assim, ó, olha, tem que procurar, tem que tomar, a gente não consegue comer vitamina, tá, mas eu não consigo comer tudo que eu preciso. Tá, e aí, quem eu procuro, como que eu faço, hoje e quem existe, é médico, o que faz? Hoje existe uma especialidade médica no mundo, nós somos mais de quase 100 mil médicos no mundo, fazemos um congresso 2 vezes por ano nos Estados Unidos, onde vão 10, 12, 15 mil médicos de anti-envelhecimento. É uma especialidade, hoje tem pós-graduação nisso, tem mestrado nisso, tem MBA nisso. Quer dizer, hoje é uma especialidade médica, é o médico trabalhar com anti-envelhecimento. Nós temos a idade biológica, que é a idade do desgaste do corpo, e temos a idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Então, por exemplo, eu tenho na minha idade cronológica, eu tenho 66 anos, está lá, nasci em 1945, tenho 66 anos de idade. Quando eu faço o teste da idade biológica, que eu já fiz nos Estados Unidos, eu tenho hoje 52 anos. Então eu tenho 66 na minha certidão de nascimento. Eu tenho 52 na minha idade biológica. É coisa boa. O que faz essa diferença? É o seguinte, nós envelhecemos por várias razões. Primeiro, nós envelhecemos por uma coisa chamada encurtamento telomeral. No fim do cromossoma existe uma coisinha que segura o cromossoma, que chama telômero. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009 foi ganho por 3 cientistas americanos, um da Johns Hopkins, um da Universidade de São Francisco e um de Harvard, justamente pelo telomerase e anti-envelhecimento. Ou seja, quem falar que anti-envelhecimento não é científico está blasfemando, porque nada é mais científico do que um Prêmio Nobel de Medicina. Tem que ser... Isso saiu na televisão agora, não faz muito. Exatamente sobre isso. Então, vai encurtando o telômero e o cara vai envelhecendo. A tentativa é manter comprido. Exatamente, exatamente. Então, existem enzimas chamadas telomerases que esticam esse telômero. Existe uma substância, existe uma erva chinesa chamada astragalus ou astrágalos, que quando, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego tomando astragalus era condenado à morte. Olha que coisa absurda. Porque sabiam na época já que existe uma substância lá que é um ativador de telomerase. Ou seja, só o imperador, a imperatriz, os parentes poderiam tomar o astragalos porque iam viver mais. Isso é a capacidade de prolongar a longevidade. Você vai ver no seu consultório, os seus representantes de laboratório que vêm lhe visitar, eles vão começar a trazer nos próximos 5 anos análogos de telomerase, que são substâncias que vão ter essa capacidade. Então esse é um mecanismo. O segundo mecanismo de envelhecimento... Só por curiosidade, qual é a erva que tem esse? Astragalos. Você pode conseguir isso numa farmácia de manipulação. Astragalos 300 miligramas uma vez por dia. Ad infinito. Isso aumenta a longevidade das pessoas. Essa erva é usada na China há mais de 5 mil anos. E só podia tomá-la o pessoal da família do imperador. Senão era condenado à morte, se fosse pego tomando essa erva sem ser da realeza. E o pessoal faz essa manipulação? É confiável? É confiável, não. O Brasil, as farmácias de manipulação no Brasil são muito boas. O Brasil é o país que mais tem farmácia de manipulação no mundo. Nós temos entre 7.500 e 8.000 farmácias de manipulação no Brasil. Astragalos, 300 miligramas 300 miligramas uma vez por dia. Pô, isso já é uma dica boa. Pois é. Isso já anotei aqui. Mais um comprimidinho para me acelerar. Isso é para trabalhar com a telomerase. Agora... Aliás, você pode fazer isso na farmácia de manipulação, ou eu posso te dar um endereço em Nova York, um telefone que você vai ligar para lá, eles vendem um produto chamado TA65, que é a mesma coisa que eu acabei de te passar, só que custa $70 mil por ano. E é a mesma coisa que eu acabei de lhe passar. Não, vamos deixar o astragalos que é mais barato. Tá certo. Bom, a outra coisa que faz o envelhecimento são os radicais livres. Não existe vida sem radical livre. Você já deve ter ouvido falar no radical livre. O problema não é o radical livre. O problema é quando o radical livre vai em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo.
Aí você envelhece mais rápido. Então, tudo aquilo que for antioxidante previne o envelhecimento. Então, são as vitaminas, são os minerais, principalmente a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, são antioxidantes. Então, esse é outro mecanismo. O terceiro mecanismo importante é o processo da glicação. Deixa eu explicar isso e nós vamos ter um intervalo, não é isso? Isso. Eu explico antes ou eu explico depois? Não, podemos dar uma pincelada e deixamos isso para o próximo... Pois é, você já viu quando a sua empregada mistura o leite com açúcar e faz o caramelado, aquela caramelização? Pois é, isso acontece dentro do corpo. É quando a proteína do sangue, no caso a hemoglobina, junta com a glicose e carameliza. Isso chama glicação. Quando isso carameliza, aquela hemoglobina agora não carrega o oxigênio tão bem quanto carregava. Ela fica prejudicada. Aí você tem uma hipóxia, você tem uma deficiência de oxigênio no corpo inteiro e você envelhece mais rápido. Ou seja, quem mais come açúcar, mais rápido envelhece. Antes da pausa, grande dica, quem comer açúcar envelhece mais rápido. Muito mais rápido. Cortem o açúcar. Muito mais rápido. E não mudem. Ingestão de açúcar. Diminuir a ingestão de açúcar. E os adoçantes, doutor Ley? Os adoçantes é um problema sério, porque tirando a stevia, todos os outros adoçantes são prejudiciais. Tanto quanto o açúcar ou pior? Eu diria que pior. Porque, por exemplo, você pega o aspartame, que está em mais de 5 mil produtos hoje no mundo, o aspartame, quando ele chega no sangue, ele vira veneno de matar formiga. Entendeu? E ele lesa o sistema nervoso central. Você pega substâncias na linha da sacarina, que quando cai no sangue, você aumenta a vontade de comer doce. Tem muita gente que não consegue dominar a vontade de comer doce porque está tomando muito adoçante. É um absurdo. Você vê uma pessoa vai adoçar uma xícara de café. Uma gota é suficiente para adoçar o café todo. Você pode testar. Ela põe 6 gotas. Eu não entendo por quê. Não vai adoçar mais. Uma já vai saturar o café. Mas ela tem aquela mania e põe 5, 6 gotas. E aquilo ali é uma lesão muito grande. Então aprenda a tomar o café sem açúcar, sem nada. E eu desafio qualquer telespectador seu, se você tomar o seu café sem nada 5 vezes seguidas, nunca mais você adoça o seu café. Porque o café, o gosto do café, quando você coloca o açúcar, você mata o café, não tem mais graça. Você está tomando uma coisa açucarada, pode ser água. Agora, para você saborear o café mesmo, ele tem que ser sem açúcar. E isso é uma coisa que os americanos fazem bem, apesar de eles comerem muito açúcar, mas o café eles não adoçam. Isso é uma mania que tem lá, entendeu? Mas tira completamente o açúcar da dieta? Quanto mais açúcar você tirar da dieta, mais você vai viver. Antes da Primeira Guerra Mundial, a média era de 15 quilos por pessoa por ano. Hoje é 180 quilos por pessoa por ano. Aumentou mais de 10 vezes. E em 1930 não tinha diabetes. Você não achava diabetes. Entendeu? Pra você ter uma ideia, o Dr. Paul White, chefe de cardiologia de Harvard, ele voltou da Holanda trazendo um eletrocardiógrafo. Ele levou 7 anos fazendo eletrocardiograma de pacientes, Miguel, para descobrir o primeiro infarto. Ele procurou de 1920 a 1927. Em 1927 ele encontrou o primeiro, não tinha infarto do miocárdio, não existia isso. Não existia doença cardiovascular. Não existia diabetes. Era 1 em cada 10 mil, 1 em cada 20 mil para achar um diabético. Hoje, um terço da população já tem resistência insulínica. E o culpado é o açúcar. É o lado amargo do açúcar, que eu digo. O canal da Longevidade não produz conteúdo. Apenas selecionamos e produzimos os melhores vídeos encontrados no YouTube para que você ganhe tempo assistindo somente o melhor conteúdo para ter uma longevidade saudável.